E aí pessoal, começando aqui mais um vídeo do canal Copo a Copo. Hoje vamos testar finalmente a nossa panela, estava ansioso por esse dia. Fiz o primeiro vídeo para vocês sobre a revisão da máquina e daqui pra frente a gente vai começar a abraçar uma série de cervejas aí. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu pensei numa American IPA, acho que é um estilo simples e assim é uma das minhas preferidas, né? Então mais por isso. O que eu separei para isso? Eu fiz uma receita de um perfil bem simples, tá? Nada muito complexo e nada muito picado em graduações muito específicas. Hoje a gente vai trabalhar uma sacarificação a 66 graus, o mash out a 76 e a fervura de 1 hora normal. 3 adições de lúpulo, né? Para essa receita eu vou utilizar Cincoy no começo, Mosaic 30 minutos para o final da fervura e quando terminar a fervura eu vou adicionar Amarillo. Essa é a composição da nossa cerveja. Para os maltes o que eu escolhi? Pale Ale, Melanoidina e Cara Red. Eu vou deixar a receita e todos os ingredientes e quantidades na nossa descrição. Então se alguém quiser repetir essa receita, fiquem à vontade. Depois manda um comentário pra gente para ver se ficou boa ou não. E mais pra frente eu publico aqui a nossa degustação dessa cerveja. Beleza? Vamos lá? Eu comprei alguns galões d'água num fontanário perto de casa, só que eu não vou fazer correção da água aqui. Por quê? Porque eu não faço ideia de qual é a especificação dessa água. Para quem não sabe o que é perfil de água, é aquilo que vai atrás dos sais minerais, né? Que normalmente em águas de marca a gente encontra. E através daquilo a gente consegue equilibrar a água, né? E compensar com alguns sais. Então eu não vou fazer isso porque eu não faço ideia de qual é o perfil dessa água. É uma água mineral de um fontanário. Para começar, eu vou adicionar 20 litros na nossa panela. O resultado final que eu espero com essa abraçagem são 10 litros para poder testar também o barril keg de 9,5 litros que chegou. Então, eu não vou fazer lavagem de grãos, a ideia é ser uma abraçagem um pouco mais dinâmica, mais rápida. Então eu já vou adicionar 20 litros, já fiz o cálculo que eu vou perder na fervura, a gente perde 2 litros mais ou menos que circulam na bomba. Então mais ou menos essa conta aí, levando em consideração o trub do lúpulo, trasfega de fermentador para maturar no barril, enfim, tudo isso daí, 20 litros é o que eu preciso startar isso daqui para chegar lá no final e abastecer o meu barril com 9,5 litros de cerveja, beleza? Então eu vou adicionar primeiro aqui a água e a gente vai seguindo adiante. Já fica mais uma dica, para quem faz cerveja em casa, esses galões de água aqui eles funcionam também como fermentadores e também como maturadores. O pessoal que está começando e não quer investir tanto dinheiro nesse começo, não precisa comprar um balde ou um fermentador cônico. Você pode usar isso daqui e também pode usar galão d'água, que também é funcional. Já colocamos toda a nossa água aqui, os 20 litros, agora eu vou ligar o sistema. Eu já deixei definido, né, todas as etapas que eu preciso executar com essa receita. Então o computador da máquina vai seguir aí cada uma das etapas automaticamente. Máquina funcionando, vou adicionar aqui o tubo de circulação para ajudar aí na troca de calor da água mais fria para a água mais quente que está próxima da resistência, né, mas só para agilizar o processo de aquecimento. Maravilha. A água está esquentando aqui, aí vai uma dica para quem tem panela elétrica. Na configuração dela, a primeira rampa eu coloco ela para atingir 48 graus por 1 minuto. Por quê? Porque aí ela já vai com força total, né, para atingir a temperatura. Ela sempre tem uma oscilação aí de 2 graus, tá?
Então por isso, a gente vai até 48, então ela já fica pronta. Aí a primeira etapa da sua abraçagem de fato, para adicionar os grãos, fica mais simples, que já está com a temperatura certa, ela apita certinho e você adiciona o malte. Nossa panelinha está quase chegando a 48 graus, né? Que aí eu vou começar a fazer a adição dos grãos para ela segurar por 15 minutos na parada proteica, né, a 50 graus. Isso vai ajudar em quê? Isso vai ajudar na espuma da nossa cerveja e também na espessura, né? Aí já apitou. Exatamente. Tá na hora de desligar a bomba, tirar o nosso caninho auxiliar aqui e adicionar o nosso cesto. Lembra do que eu falei no primeiro vídeo, ó? Essa tampinha aqui para não deixar o malte cair lá embaixo, direto na resistência. Maltes moídos em uma mão, pá cervejeira na outra, simbora. Perfeito, a gente adiciona o segundo disco por cima, gira a rodinha aqui que já ajudou a gente. Segura nas anteninhas e adiciona o segundo disco. Rosqueia o tubo superior para deixar travado. Vamos colocar a nossa tampa e pegar o caninho de recirculação. Vou entrar aqui do lado C. Aí. E ela tá apitando, por quê? Porque ela sabe que eu estou adicionando os grãos. Então ela tá me avisando. A hora que tiver ok, tiver com os grãos, você aqui tem o botão, né, auto pause. Só apertar lá que ela segue para a próxima definição. Agora ela vai subir para 50 graus e manter a temperatura por 15 minutos para a gente conseguir fazer essa parada proteica e ter uma espuma bem bonita, um corpo bem legal na nossa cerveja. Agora é só esperar. Bom, acabou de terminar a nossa parada proteica de 15 minutos, a máquina já apitou. Agora ela vai elevar a temperatura até 66 graus, que é o começo da nossa sacarificação. É a etapa onde a gente quebra todo esse amido que tem aqui no malte em partes pequenas para a nossa levedura conseguir fermentar depois. Essa máquina é fantástica, não dá nem para ouvir a bomba, a resistência. A máquina em si é muito silenciosa. Começou a nossa etapa de sacarificação, a gente vai segurar 45 minutos a 66 graus para que a gente consiga converter, né, esse açúcar aí que tem no malte. É super legal tomar uma cervejinha com a sua abraçagem, mas isso aqui não é open bar, né? Tem muita coisa para prestar atenção, muitos processos, então é legal dar uma maneirada. Saúde! Terminamos a nossa sacarificação, então acabou de encerrar, a máquina acabou de apitar. Eu vou tirar uma amostra do nosso mosto para ver a questão de qual a gravidade desse líquido, né? O quanto de açúcar que tem ali dentro. É super importante também deixar o líquido em temperatura ambiente antes de fazer a medição, senão pode acontecer uma alteração aí, da gravidade real, né? Então a gente coloca nessa proveta e tem que esperar um pouquinho. Você pode também deixar a água corrente da torneira cair aqui, que aí agiliza o processo. Já resfriei aqui o nosso líquido, então vamos dar uma olhada. Essa ferramenta aqui é um refratômetro. Ele serve para medir, o meu funciona em duas escalas, né? A escala Brix, que o pessoal usa mais para fermentados como vinhos, e escala SG, que é o que a gente usa mais para cerveja. Então vamos lá. Tá batendo 1025 mais ou menos. Então a gente ainda tem a etapa de mash out e ainda tem a fervura,
que vai evaporar um pouco do líquido, né, e acabar concentrando um pouco essa gravidade. Eu vou mostrar para vocês aí como isso aqui funciona. A máquina acabou de me avisar, ela acabou de apitar, né, ela tem um alarme para isso, para identificar que a gente acabou de terminar a etapa de sacarificação e está entrando na etapa de mash out, que é uma etapa onde a gente encerra o trabalho enzimático, né, de quebra do açúcar para preparar essa cerveja para a nossa fervura. Então a gente vai ficar 15 minutos a 76 graus para terminar esse circuito e aí a gente começa a fervura, que é quando a gente entra com a adição dos lúpulos. Bom, a gente chegou ao final do mash out agora, a máquina está apitando, por quê? Porque agora é o momento que eu vou desligar a nossa bomba aqui, vou tirar o nosso cano, né, de recirculação, tirar a tampa e vou levantar o cesto. Utilizando a nossa ferramentinha aqui, ó, super fácil, apoiou. Agora é só deixar todo o líquido, né, descer. No caso, quem faz lavagem, hoje eu não vou fazer lavagem, né, mas para quem faz lavagem agora é o momento, né, de colocar água aquecida, pré-aquecida, né, e limpar todos os grãos aqui. Já retirei o cesto, já está num tanque aqui do lado. Agora eu vou deixar a máquina seguir para a fervura, né, vou apertar o start para ela prosseguir e elevar até 100 graus. E quando ela atingir a fervura, a gente vai fazer a primeira adição de lúpulo. Lembrando do vídeo da revisão que eu fiz, hoje a gente vai testar aquele Hop Spider, né, que vai deixar a nossa cerveja muito mais limpa. Chegamos à fervura, então a máquina já está apitando aqui, então agora é o momento de adicionar o nosso Hop Spider e o primeiro lúpulo. O Hop Spider já está aqui, limpinho, esterilizado, então vou adicionar ele aqui. E para o primeiro lúpulo, a gente vai colocar o Sincoi, aqui são 10 gramas de lúpulo Sincoi. Agora que a fervura já está acontecendo, eu vou preparar a nossa levedura, né? Então eu tenho esse Erlenmeyer aqui, eu vou colocar ele com mais ou menos 200 ml de água. Vou colocar a nossa querida Safeo US 05 aí, que é o titã das leveduras, né? Faz quase todo tipo de cerveja. Para quê? Para hidratar e assim ela fica mais preparada para começar a fermentação quando a gente transferir a cerveja para o balde e adicionar a levedura. Agora que a água já ferveu, eu vou desligar aqui o fogo e vou tampar o Erlenmeyer com essa água aqui. Para quê? Para ele voltar à temperatura ambiente, e aí esse líquido já vai estar esterilizado, né? E aí a gente adiciona a levedura para não matar a nossa levedura, né? Então isso daqui precisa atingir uma temperatura abaixo de 30 graus, senão a gente mata a levedura aqui e aí não existe fermentação. Chegamos à metade da nossa fervura, então vou fazer a adição agora do lúpulo Mosaic. Só seguir. Daqui a pouco, fechando a fervura, a gente adiciona o amarilo e no final a gente vai testar o nosso engate aqui de Whirlpool. Vamos que vamos. Bom, agora que a gente já deixou a água em temperatura ambiente, eu vou adicionar a nossa levedura para ela ir se hidratando aqui. Vou abrir aqui a embalagem. Para quem nunca viu, ó, a levedura é mais ou menos assim, ó. Ela vai se hidratando, ó. E aí daqui a pouco ela tá pronta pra gente adicionar direto no fermentador. A máquina acabou de avisar, a gente chegou no final da fervura, então eu vou adicionar o último lúpulo amarelo. Vou deixar agir por um tempo,
desligar a resistência para baixar um pouco a temperatura. Assim eu tiro o nosso Hop Spider e coloco o nosso chiller de imersão para começar a resfriar esse mosto, né? E a gente levar ele para o fermentador na temperatura ideal para a levedura começar a sua fermentação. Já passou um tempo desde que eu adicionei o último lúpulo, né, Amarilo. Ele já agiu por um tempo legal aqui, mais ou menos 10 minutos. Agora eu vou retirar o Hop Spider. Assim a gente começa a resfriar esse mosto com o nosso chiller, faz o whirlpool com o cano adicional da bomba e depois a gente transfere para o fermentador. Vou colocar aqui o nosso caninho. Lembrando que o ideal é que a água no chiller de imersão ela entre pelo cano que vai lá para baixo da panela e o retorno seja o que sai por cima. Assim a gente aproveita o líquido mais gelado para resfriar a sua cerveja. Agora é só esperar, vai abaixar a temperatura. Eu vou ligar a bomba aqui para a gente já começar a fazer o whirlpool. A gente fez a resfriação, ele já está em 25 graus, ponto 4. Inclusive é super preciso o mostrador dessa máquina e resfriou muito rápido, eu fiquei impressionado. Eu nunca tinha usado o chiller de imersão, né? Sempre de contrafluxo, eu achei que esse daqui funcionou bem melhor. Então agora eu vou tirar o chiller, vou desligar a água, tirar o chiller, a gente faz um whirlpool com um pouco mais de calma, espera assentar e aí extrai para o balde. Aí ó, para quem ainda tinha dúvida de como é que funcionava, ó, o que ele faz? Ele solta no canto da panela e vai formando um redemoinho. E é o que eu falei sobre a temperatura, né? Ela mostra a temperatura exata e também olha lá, 24.9. Tá, já está no ponto para ir pro fermentador com a levedura. Finalizamos aqui, então 25 graus a temperatura da breja. Eu adaptei isso aqui só para não fazer sujeira. Vou transferir para o balde e aí a gente adiciona a levedura. É importante nessa etapa aqui oxigenar o mosto. Então se você deixar a queda um pouco mais alta ou mexe a mangueira assim, é melhor para já ir entrando oxigênio no seu mosto. Isso vai ajudar para quê? Para sua fermentação. Agora que o mosto já foi transferido para o balde e a levedura já está hidratada, eu vou adicionar e depois a gente vai balançar o balde para oxigenar um pouco mais e ela começar a fazer o trabalho dela. Agora que a levedura já está aqui com o mosto, eu vou começar a oxigenar o mosto. E o nosso airlock, a gente coloca um pouco de álcool nele. Aí, show! Adiciona aqui no fermentador. Fecha com a tampa. E tá valendo, é isso. Finalizamos aqui a nossa primeira receita com a máquina, né, a nossa American IPA. Gostei muito do equipamento, acho que assim, foi uma experiência super legal, né, operar com algo elétrico que comanda, responde a todos os padrões que você configura, então achei super legal. Com certeza aí recomendo essa panelinha da Inversa aqui. De todo esse tempo que eu venho fazendo cerveja, né, com a minha família, eu conheci um monte de coisa, eu conheci um monte de pessoas, um monte de técnicas, então eu quero trazer esse conteúdo e apresentar para vocês, né, para enriquecer um pouco mais o conhecimento de vocês sobre cerveja e também cada vez mais construir essa cultura cervejeira, né, então esse é o grande objetivo aqui. Se você está chegando agora, se inscreve no canal, deixa um like aí pra gente e comenta, porque pelos comentários é a forma como a gente tem para conversar, então é por ali que eu entendo quais conteúdos vocês gostariam, o que vocês têm dúvidas, então assim me direciona muito melhor para o que vocês gostariam que eu gravasse, né, que eu falasse sobre, ou que eu buscasse alguém
que entende sobre esse assunto para esclarecer algumas dúvidas pra gente. Beleza? Então, se inscreve aí e vamos que vamos. Saúde!